Existe um personagem tão poderoso que até mesmo deuses deixam de existir apenas por ele respirar no seu universo. Agora, imagina se esse poder caísse nas mãos da pessoa mais bondosa de ReZero. Não de alguém cruel, mas do Subaru. Será que ele salvaria Lugnica ou acabaria destruindo o próprio mundo apenas por existir? Antes de começar essa história, é bom dizer quem é esse personagem. Explicando de forma simples, ele possui o Taikyoku absurdamente elevado, e calma que eu já explico o que é isso. Manipulação absoluta da realidade, poder acima de praticamente todos os deuses, e a sua simples existência sobrepõe as leis da física, da lógica e de todo o resto. Ele pode criar ou simplesmente apagar universos. Tempo, espaço e casualidades deixam de significar algo por conta dele. Ele pode reescrever conceitos e pode negar praticamente qualquer habilidade. Mas existe um detalhe importante: o Rajun enlouqueceu de tanto que ele possuía esses poderes. O seu desejo era tão extremo que ele passou a rejeitar toda forma de existência. Foi justamente isso que tornou seu poder destrutivo e que o tornou um ser maligno que precisou ser derrotado. Agora explicando um pouco sobre esse conceito, do que é esse tal de Taikyoku. Esse Taikyoku, basicamente, pelo que eu pesquisei, rapaziada, é a manifestação de um desejo divino absoluto concedido a seres divinos. E o Rajun possui um valor incomensurável e infinito de Taikyoku, impulsionado pelo seu ódio nihilista. Mas nesse universo, o Subaru recebe exatamente os mesmos poderes, mas continua sendo Subaru, sem loucura, sem egoísmo, sem desejo de destruir tudo, apenas alguém que quer salvar a todos. E esse aí é um pedido que eu recebi, inclusive, através do Pix do canal, por um inscrito. Então, se você quiser também, faz um Pix aí pra me ajudar, ou se não puder, só deixa um like, se inscreve, tudo isso vai estar me ajudando demais, rapaziada, e eu vou ser extremamente grato. Se quiser também, você pode se tornar membro do canal, você vai estar recebendo benefícios exclusivos, e de quebra vai estar apoiando o conteúdo aqui que eu trago pra vocês semanalmente, beleza? Mas dito isso, vamos continuar a análise. Então o Subaru chega ao seu novo mundo, o mundo de ReZero, já sabendo das suas habilidades. Afinal de contas, ele possui habilidades divinas, então onisciência é uma delas, portanto, ele já sabe que possui todas essas habilidades. E então, não dá nem pra eu querer considerar aqui com vocês, rapaziada, como seria uma luta do Subaru contra os demais personagens. Eu acho que esse Arif tá mais pra quantas pessoas o Subaru conseguiria ajudar e quantos problemas ele poderia resolver do que personagens que ele iria enfrentar. Porque, por exemplo, os bandidos que aparecem no beco, eles não têm literalmente ameaça alguma contra ele. Se a Elsa aparecer antes mesmo dela poder atacar, ela simplesmente pararia. Não porque o Subaru fez algo, mas porque a sua presença começa a substituir as leis daquele espaço. O mundo entende que o Subaru é o ser supremo dali, e a Elsa sequer consegue imaginar atacá-lo. Ela desmaiaria antes mesmo de conceber essa capacidade, pra vocês entenderem o quão quebrado é esse personagem, mano. Não teria absolutamente graça nenhuma pro Subaru, e até por isso o Rajun acabou nutrindo esse ódio nihilista, o ódio que ele desenvolveu pelo próprio sentido da vida, porque ele é a própria prova de que quanto mais poder um personagem possui, mais chato a vida dele se torna, mais entediante ela é, e por isso, por consequência, ele acabou seguindo por um caminho negativo, porque justamente não tinha alguém que o provasse o contrário, provasse diferente da crença dele de que aquele mundo não tinha mais graça, porque ele já possuía o poder absoluto. Mas enfim, vamos continuar seguindo aí pra ver como é que o Subaru ia lidar com isso. Outra coisa importante também de se ressaltar, inclusive, sobre isso, é o retorno pela morte. Agora vem uma parte importante: o Subaru descobre que sim, ele possui, ele já sabe de todo o arsenal de poderes que ele possui, que ele pode possuir, porém, ele nunca vai precisar usá-lo, porque nada consegue efetivamente mandar ele de F, nem a Sattla consegue retirar a sua vida. Pela primeira vez, o Subaru quebra completamente a maldição da morte, ou seja, ele não vai precisar passar pelos loops, não vai precisar sofrer, literalmente ele não vai precisar ter nenhum arco de desenvolvimento, mano. É como se ele já tivesse nascido daquele jeito pra ser daquela forma, sabe? E então, por conta disso, rapaziada, muito tempo da história se avança e ele acaba se encontrando com a própria Sattla. Esse é um momento épico. E em ReZero original, todo mundo anseia muito por esse momento, o momento que o Subaru vai finalmente poder conversar com a Sattla, entender o que aconteceu, só que aqui seria diferente. A Sattla tentaria impedir essa anomalia que é o Subaru, e não tentaria ajudar ele, não nutriria aquele mesmo amor que ela nutre por ele durante toda a história original. Ela perceberia também algo impossível, que o seu amor pelo Subaru continua existindo, mesmo que de uma forma completamente diferente. Porém, a sua autoridade já não funciona mais. O Subaru olha pra Sattla e diria a ela que não veio pra lutar, ele veio pra libertar ela, e pela primeira vez a Sattla choraria, porque é justamente o que ela sempre quis. É como se basicamente o Subaru invertesse todos os papéis do mundo de ReZero, porque a Sattla foi aprisionada justamente depois dos ocorridos iniciais da história, e ela trouxe o Subaru de certa forma para tentar ajudar.
Só que agora seria o contrário, o Subaru estaria ajudando ela a tirar a maldição dela, que impediria que ele precisasse sequer começar uma jornada para tentar ajudá-la. É como se o problema dela tivesse sido resolvido a partir do momento que o Subaru foi transportado para aquele mundo. E de certa forma, talvez ele tenha sido transportado até por conta própria, mano. Ele não precisaria nem da permissão dela para ir para outro mundo. Mas supondo que esses poderes só vieram quando o Subaru veio para ReZero, é como se ela tivesse literalmente trazido ele para salvar todo aquele mundo. Só que tem um problema com isso, rapaziada. Afinal de contas, nem só de coisas boas viveria esse Warif. O maior problema aqui começaria a ser o verdadeiro conflito de que, mesmo sendo bom, os poderes do Rajun possuem uma característica. Quanto maior a sua autoridade, mais a realidade passa a girar ao redor da sua vontade. Então, sem perceber, mesmo que acidentalmente, o Subaru começaria a alterar o mundo. Se ele desejaria a paz, as guerras simplesmente deixam de existir. Se ele deseja a felicidade, a tristeza desapareceria. Se ele desejar que ninguém mais precise morrer, a morte começa a deixar de existir. No começo, parece algo perfeito. Parece até que ele conseguiu construir uma utopia, até surgirem consequências. E essas consequências são que, bom, sem mortes, não existe evolução. Sem o sofrimento, não existe amadurecimento. Sem desafios, não existe coragem. O mundo lentamente perderia sua humanidade. Todos viveriam, mas ninguém realmente viveria. É um paraíso artificial. E isso, inclusive, é um tema que eu já ouvi algumas pessoas falando sobre, que eu acho muito interessante, de que tudo que acontece nas nossas vidas, tipo, todos os momentos ruins e todos os momentos bons, fazem parte para moldar o ser que nós somos. E caso esses momentos não existam, nós não podemos evoluir, não tem nada que nos permita evoluir, porque a gente sempre estaria vivendo naquela mesmice, na ambiguidade que nos impede de crescer como pessoas. Ou seja, um mundo perfeito, tecnicamente, seria a pior coisa que poderia acontecer, porque se o mundo for perfeito de fato, se não existir injustiça, se não existir maldade, e se não existir o bem para contribuir contra isso, contribuir pelo bem do mundo, mantendo sempre um equilíbrio igualitário, tudo se tornaria extremamente artificial e todas as coisas deixariam de ter importância. Todo mundo basicamente se tornaria nihilista, exatamente como o Rajun, mano. E isso é absurdo, cara. E inclusive, já tirando aqui o elefante da sala, precisamos falar também sobre o Reinhard, né? Aqui entre uma comparação excelente, já que o Reinhard é o maior herói do mundo de ReZero, e ele finalmente encontraria cedo ou tarde com o Subaru. O Reinhard, inclusive, sente algo que nunca havia sentido antes. Medo, não o medo de acabar indo de F, mas o medo de que a própria realidade deixe de existir. Ele ativa todas as suas bênçãos divinas para tentar impedir o Subaru. E não porque o Reinhard não gosta do Subaru ou algo assim, mas justamente para impedir que o Subaru transforme o mundo nessa utopia artificial. O Reinhard tecnicamente seria o vilão dessa história, porque ele estaria tentando impedir o Subaru, que tentaria trazer tudo de bom para aquele mundo, para justamente fazer o mundo continuar tendo seus defeitos, porque são muitos desses defeitos que trazem as melhores qualidades das pessoas. Então seria de fato uma luta extremamente interessante, mano. E eu acho que esse é um dos melhores motivos e um dos maiores também motivos de eu ter trazido esse Warif aqui pro canal, porque ele é um Warif muito reflexivo, cara. É pensar além de só um personagem muito poderoso, é pensar o que isso impactaria no mundo em que o Subaru foi submetido. Mas enfim, voltando pra luta, mesmo o Reinhard lutando com tudo que ele tem, nenhuma das suas bênçãos funcionaria, porque o Subaru sem querer já havia substituído as regras do universo. Ele já estaria no nível acima da própria Odilagon até mesmo. Então realmente nada ali seria mais efetivo contra ele. É como se todo o esforço do Reinhard fosse em vão. E tudo que o Reinhard pudesse fazer é conversar com o Subaru e pedir para que ele mantenha o mundo como é, porque só assim as coisas poderão continuar evoluindo. E já que estamos falando do Reinhard, também é justo falarmos sobre as bruxas. Todas elas apareceriam: a Echidna, a Minerva, Sekhmet, Typhon, a Daphne, a Carmilla, e todas entenderiam imediatamente que aquele garoto não é apenas forte, ele está acima do conceito até mesmo de bruxa. A Echidna tentaria descobrir seus poderes, mas perceberia que conhecimento comum não consegue compreender a sua existência. E os arcebispos são a mesma coisa, tanto Regulus, a Capella, a Sirius, o Perogeuse, Lewis, todos tentariam atacar o Subaru juntos, justamente com o mesmo propósito, mas não ocorreria batalha. As autoridades simplesmente deixariam de existir, simplesmente porque o Subaru decide isso, que elas nunca deveriam ter existido. E aí vem o maior dilema, rapaziada, a parte mais emocional e mais reflexiva também. A Emilia teria conhecido o Subaru desde o início, e ela perceberia justamente que o Subaru mudou desde o início da jornada, desde que ele descobriu sobre os seus poderes. Mesmo que ele continue sorrindo, mesmo que ele continue gentil, sendo uma pessoa boa, ele já não entende completamente os sentimentos humanos. Quando alguém sofre, ele simplesmente apaga o sofrimento para tentar ajudar. Quando alguém sente medo, ele remove o medo da pessoa. Quando alguém perde alguém, ele revive essa pessoa. E sem perceber, o Subaru começa a eliminar tudo aquilo que os torna humanos de verdade. E então, sem outra forma de tentar ajudar, sem outra forma de tentar mudar isso,
a Echidna explicaria que o problema não é o poder, o problema é que justamente nenhuma mente humana foi feita para controlar um universo. E quanto mais o Subaru usa seu poder, mais sua consciência cresce, mais distante ele fica da humanidade, algo que ele sempre buscou estar perto, né? Sempre buscou ajudar os seus amigos, estar por perto, se sentir importante. A essa altura, mais do que qualquer um, ele estaria extremamente solitário. E é nesse momento que o Subaru perceberia que está transformando o mundo numa prisão perfeita, todos felizes, todos seguros, mas sem nenhuma liberdade. Ele finalmente entenderia isso, perceberia todos os seus feitos. Ele perceberia principalmente que salvar alguém também significa permitir que essa pessoa possa escolher, mesmo errando, mesmo sofrendo, mesmo morrendo. Ter escolha é muito mais poderoso do que viver numa realidade onde você não tem escolhas. Então o Subaru faria algo impossível. Ele usaria o poder, o seu próprio poder, contra si mesmo. Não para cima da Jeff, mas para limitar sua própria existência. Ele criaria leis que nem ele mesmo possa quebrar. Ele devolveria ao mundo o livre-arbítrio, o sofrimento, o crescimento, a esperança e principalmente as escolhas. E pela primeira vez, o universo deixa de depender dele. E é nesse final, rapaziada, que provavelmente a Sattla sorriria, não só por estar livre, mas por perceber que o mundo não vai ser mais essa utopia artificial. O Reinhard não precisaria mais utilizar sua espada. A Emilia poderia abraçar o Subaru sem a ciência dele ter se tornado uma consciência superior, algo bizarro. A Echidna finalmente admitiria também que talvez o maior poder da existência nunca tenha sido capaz de salvar o mundo, mas a bondade do Subaru e a consciência dele, a maturidade que ele obteve de fazer o que ele fez, foi o que fez isso. Então no fim, desse What If, o Subaru nunca venceu porque era o mais forte. Ele venceu porque escolheu limitar um poder infinito. E talvez essa seja justamente a maior diferença entre o Rajun e o Subaru. Até lembra um pouco aquele conselho, né, que o Buda disse de abandonar todas as coisas e viver sempre naquela ambiguidade, né? Não se apegar muito aos bens materiais, mas ao mesmo tempo não largar tudo que você tem. Se você se tornar bitolado demais e ganancioso demais, você vai para um caminho extremamente extremista e consumista, né? E você vai se afundar com aquilo. Mas ao mesmo tempo, se você decidir numa pobreza extrema, você nunca vai ter a oportunidade de aproveitar coisas novas, de crescer como pessoa. Então você sempre tem que seguir naquela ambiguidade, né? Se eu não me engano, é algo assim, é um conselho assim que ele passa, que tipo, você sempre tem que seguir no meio de tudo, porque o caminho do meio é o caminho que você pode tanto apreciar as coisas bonitas da vida, mas ao mesmo tempo poder ter um conforto digno e viver bem. Então é meio que isso que esse What If, de certa forma, tenta passar, sabe? A ideia de que com a sabedoria que o Subaru possui, com o conhecimento que ele possui, né, sendo estrategista que ele sempre foi, o melhor caminho para alguém tão poderoso quanto ele seria justamente se limitar e limitar o mundo, porque é só isso que vai fazer as coisas de fato evoluírem. Mas comenta aí o que vocês acharam sobre isso. Cara, eu achei muito interessante, porque de fato esse personagem é extremamente quebrado e não teria como simplesmente fazer um What If falando cada arco que o Subaru poderia passar e cada coisa que ele poderia fazer lutando contra personagens, porque simplesmente não teria graça nenhuma. Nada afetaria ele, nem problemas psicológicos, nem problemas físicos. Seria literalmente um What If de 10 segundos no máximo, tá ligado? Falando como que ele ia rushar ReZero inteiro. Então eu preferi abordar muito mais essa questão filosófica e reflexiva do personagem. O quanto você ter poder te torna mais fraco do que alguém que não possui nada. Porque no fim das contas, o poder de escolha é o dom mais poderoso que nós podemos ter. Enfim, rapaziada, eu gostaria de pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem no canal se vocês puderem novamente. Acesse o link aí na descrição que vai estar me ajudando demais mesmo. Tanto se você quiser fazer um pix aí pra me fortalecer, ou acessar aí os links da Amazon e comprar qualquer coisa aí, vai estar me ajudando demais com uma comissãozinha pequena aí, sem você gastar nada além por isso, tá bom? Muito obrigado aos membros do canal. Sério, rapaziada, vocês são os mais zica do rolê. Obrigado demais por estar me ajudando aí, tanto com o meu conteúdo e o meu trabalho aqui no YouTube, quanto também por perceber que tem pessoas que acreditam demais aqui no canal, tá bom? Então, no geral é isso, pessoal. Não esqueçam aí de beber água, ajeitar a postura de vocês. Fiquem bem, rapaziada. Um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau.